Bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde já, né? Hoje, Bia, nas primeiras entrevistas, falamos já aqui sobre justiça, estratégia política e impacto de redes sociais em por diversos ângulos. A Bia é uma grande referência sobre um ponto que é crucial e difícil de entender para a maioria das pessoas, que é a cabeça do internauta. E a primeira pergunta que eu ia te falar é assim, por que fake news se espalha tanto? No teu ponto de vista, que vive isso o dia todo, viralização, compartilhamento, por que se espalha tão fácil, tão rápido? Eu tenho uma visão que ela é muito fazendo parte desse ecossistema, esses jovens, esses nativos digitais. E eu entendo que a internet, principalmente as redes sociais, trouxeram para o ser humano um protagonismo que antes ele nunca tinha, né? Antes você ter uma voz e ter uma audiência atrelada a essa voz estava muito associada a você ter poder financeiro para imprimir sua opinião, espalhar sua opinião, né? Seja onde fosse. E agora não, as redes sociais elas deram voz, elas acabaram com a hierarquia, né, financeira, e as pessoas gostaram muito disso. Então, você ter voz, você ter opinião, e você conseguir se conectar com grupos específicos, de interesses específicos que você tem, é muito especial, né? Tem dados que mostram isso. As pessoas ficam felizes na internet porque elas passam a se incluir socialmente de várias maneiras. Então, acho que isso é muito poderoso, né? Combater essa alegria e o poder de você estar pertencendo a alguma coisa. Né? Tem notícia falsa que chega muito mais longe. Que elementos em comum você enxerga nessas notícias? As notícias falsas, elas geralmente se espalham, né? As coisas viralizam na internet muito por uma questão de identidade. Aquela notícia, todo o conteúdo, ele tem um papel, né? O que a gente fala ali nos nossos estudos de job to be done. Tipo, a que serve aquele conteúdo? E, geralmente, ele vai servir ou para corroborar um aspecto da própria pessoa, né? Uma convicção, ou falar algo sobre ela, né? E a gente está vivendo, as redes sociais são assim, todo mundo está aqui fazendo um post no seu Instagram, no Facebook, etc. A gente gosta dessa droguinha que é o like, né? Isso é muito viciante para todo mundo. Então, a gente está querendo isso, coisas que falam sobre a gente, é um capital social, é uma coisa que mexe com o nosso ego. Então, eu acho que as fake news elas estão muito baseadas nisso, entendeu? Eu me identifiquei, aquilo diz algo sobre mim, isso reforça um ponto que eu preciso ser falado, e não sou eu falando, é um outro. Então, não importa se aquilo é real ou não, importa o que ela diz ou reforça sobre mim mesmo, entendeu? Então, é aí que a gente entra nessa coisa, tipo, o que é o fato? O fato é o que eu acho dele, é o que eu quero que ele seja, né? Porque, muitas vezes, eu já vi muitas pessoas que divulgam uma fake news e dão outro ângulo ainda. É quase uma terceira fake news em cima de fake news, é uma coisa até meio metalinguística, é meio louco, né? A bola de neve das fake news. A bola de neve das fake news, né? Porque cada um interpreta de um jeito e tudo é tirado do contexto, né? Eu acho que a gente tem... primeiro que todo mundo tem pressa, as coisas não são mais lineares, né? Antes a gente tinha um tempo da nossa vida, se vocês lembrarem como era, sei lá, a infância ou a adolescência de vocês, você acordava, você tinha um momento de ler o jornal, enquanto você estava tomando um café, quando você ia para o trabalho, você ouvia um rádio, ou era uma musiquinha, ou você estava se informando mais um pouco, você chegava no trabalho, não tinha rede social, não tinha internet, então, de fato, você trabalhava, não ficava matando tempo, na hora do almoço você encontrava os colegas, falava amenidades, ou discutia as questões que você tinha lido na Veja ou visto no Fantástico, isso era muito comum. E aí, na volta, você tinha mais um momento de ouvir rádio, chegava à noite, jantava, via um entretenimento, uma novela, um jornal nacional e pá, ia dormir. Então, tipo, todas as coisas tinham seu momento para acontecer. E essa linearidade não existe mais. Eu acho que isso é um pouco enlouquecedor. A gente não tem tempo para nos conectar com esse. É o tempo da informação, esse é o tempo do entretenimento, esse é o tempo da conexão e da relação. Então, quando tudo está sobreposto e rodando em layers diferentes, a gente não sabe ao que se apegar, né? Então, eu acho que essa falta de clareza faz com que a gente não consiga pensar no que a gente está fazendo realmente e como a gente está recebendo e passando aquilo para frente. Agora, os grupos de família, tem até uma pesquisa recente, que é de alguém que vai estar aqui hoje, que é do professor Pablo Otelado,
que é um dos entrevistados da tarde, Maravilhoso. que mostra que os grupos de família, onde em tese a informação pareceria mais confiável, são um grande manancial de fake news. Uhum. Algum motivo aparente para isso acontecer? Não só de fake news, né? Mas de tudo. Quem está no grupo de família sabe que pode acontecer qualquer coisa treta. nesses grupos. É de treta, é de bom dia, de mensagem. É interessante, porque o grupo de família tem da vovó ao menos nativo digital ao mais nativo digital. E eu vejo, a gente vive isso. Eu tenho uma tia que já é um pouco mais velha e ela passa para frente as coisas sem pensar, porque é fácil. É um forward, né? É um clique, é uma coisa muito fácil. E eu falo, mas tia, isso aqui está errado, olha o link que você mandou. Aí estava escrito lá, tipo, folha dos amanheceres.org.bu. E ela já entende que é a Folha de São Paulo. É a Folha, exatamente. É a Folha. Então, assim, já tem estudo, né, que quem mais transmite fake news são as pessoas mais velhas, porque elas são menos nativas, elas entendem menos essas lógicas do digital, né? Então, é o que a gente chama de analfabetismo digital. A pessoa não sabe exatamente como funciona, ela não está esperta naquilo, e ela passa para frente coisas que não são verdadeiras. Aquela coisa, se está na internet é verdade, porque alguém passou, mas foi a Folha, né? Então, isso é muito sensível. Eu acho que muitas dessas coisas de fake news, elas passam por educar essas pessoas em relação a esse novo meio. A gente tem que aprender a usar esse novo meio. E falando em aprender a usar, você, no seu trabalho no YouPix, sempre catalogou, até divulgou muitos memes. Sim. O meme sempre pareceu muito bobagem, uma coisa, no máximo, divertida ali. Ele se tornou algo sério? É algo para a gente analisar, para a comunicação analisar com mais cuidado? Eu acredito 800% que sim, porque o meme em si, ele não é nada. A gente tende a ver o meme como uma foto, ou um GIF, ou alguma coisa replicada. Só que, na verdade, o meme é um conceito que pode ser materializado de várias formas. Pode ser um remix, um funk, uma paródia, foto, GIF. Então, assim, para que ele exista, muitas pessoas têm que entender aquele conceito, se identificar com aquele conceito a ponto de colocar uma energia e despender um tempo para criar alguma coisa em cima dele e replicar. Então, quanto mais se espalha algo, mais relações de identidade você tem ali. Então, isso é muito importante, porque, num determinado tempo, se você começa a olhar os memes que estavam se espalhando por ali, você consegue fazer uma análise do que estava rolando naquela sociedade naquele momento. Isso é importantíssimo. Eu lembro que, em 2012, eu fui dar uma palestra sobre os memes brasileiros no MIT, e foi muito interessante, porque isso foi os movimentos de 2013 aqui no Brasil. Então, era um Brasil que estava tudo certo. A gente estava sendo só o Brasilzão, aquele Brasil gostoso. E eu estava numa mesa que era com um cara da Turquia e uma menina da China, estudiosos de memes também dos seus países, e os memes deles eram extremamente politizados, porque eles eram um veículo para que você conseguisse passar informações e mensagens que talvez se você fizesse do jeito formal, escrever um texto ou panfletagem, etc., não iam passar, porque tem censura, tem questões muito importantes de ditadura, né? Então, assim, é muito mais tenso. E eu me senti muito mal naquela época, porque eu só mostrei uns memes muito bestas que a gente tinha no Brasil, mas eu falei, cara, esse é o retrato do Brasil hoje. E, se a gente olhar para 2018, é totalmente diferente. A gente tem memes extremamente politizados, porque é um veículo, né, é uma vaselina para, né, assuntos menos a menos, vamos dizer assim. E, sim, se você começar a olhar e tiver essa perspectiva, você vai ver, cara, isso diz muito sobre essa sociedade nesse momento. Há quem diga que os Estados Unidos elegeram um meme para presidente do país. Há quem... Você acha que, no Brasil, a influência de memes, inclusive, na eleição, te parece algo já óbvio a essa altura, essa distância da eleição? Eu acho que, talvez, para quem está estudando isso, e eu tenho essa perspectiva, talvez seja muito óbvio, mas eu acho que, para o ser humano, o usuário médio de internet, não seja muito, porque essa é a sutileza da coisa. Parece uma coisa tão besta, mas ela vem tão cheia de mensagens e informações, e por isso que viraliza, né? Porque é facinho, é uma coisinha, você dá uma risada, mas quando você vai ver, você fala... Isso tem um posicionamento, isso aqui está dizendo algo, né? Agora, a gente está falando de algumas discussões que valem para muitos outros países. Agora, o Brasil tem grande presença em redes sociais. Então, o Instagram, nós somos o segundo país em número de usuários. YouTube, tudo. E somos o segundo em um monte de coisa, né? Até o Ashley Madison, que é o site de traição, o Brasil é o segundo ali, mais presente. O que você acha que fez o Brasil ser tão forte assim nas redes sociais, mesmo com uma exclusão digital ainda muito presente? Sim, metade do Brasil ainda precisa se incluir em muitas coisas, não só digital, mas
eu acho que a gente tem de olhar para as redes sociais como um lugar de escrever, de escrita, né? Linguagem escrita. Mas, na verdade, a gente escreve nas redes sociais, apesar de estar digitando, como se a gente estivesse falando, né? Então, a gente reproduz uma oralidade, uma linguagem oral nas redes sociais, e quanto mais oral é o povo, mais aquilo faz sentido para ele. Então, você pega o Brasil, acho que assim, ninguém ganha do Brasil, né, em termos de oralidade. A gente é muito isso, a gente gosta dessas conversas. E o Brasil é o 8º país mais analfabeto do mundo, né? Então, isso é tenso. Então, quando você pensa em um lugar em que você pode falar como você falaria e que os rigores da escrita não é que eles são dispensáveis, mas eles não são tão importantes porque a dinâmica das redes ela é mais oral, então você encontra... assim, é explosivo, né? Então, fez muito sentido para o Brasil, para o brasileiro. E eu acho que tem muito a ver também com a questão do tamanho que a gente tem nesse país, né? São vários países em um país só. E meio que as redes sociais, principalmente no Orkut, colocaram todo mundo na mesma página, né? Porque bastava você ter um acesso à internet para que você tivesse plugado naquele sistema e pertencendo àquela conversa, àquela cultura que estava sendo gestada. Tanto que a gente teve ali a explosão das lan houses, né? O Brasil foi o único país do mundo que teve uma coisa desse tipo, porque a gente queria estar conectado. Daí um vizinho seu tinha um computador, daí sei lá pedir para usar, daí um dia ele resolveu falar: "Pô, você está abusando, eu vou te cobrar R$1". Daí foi, e de repente o cara tinha 300 computadores, porque as pessoas queriam fazer parte, né? Então bastava você estar conectado para ter o mesmo espaço de fala e de conexões. Isso era muito importante para o Brasil, né? Agora, no meio de tudo isso, você já criticou algumas vezes o termo orkutização, que foi usado muitas vezes. Eu queria que você explicasse. Cara, a orkutização nasceu lá no Orkut. Eu queria... Quem aí teve Orkut? Só para eu... Aham, Orkut, né? Gente, fez mas parte. Quem não teve, levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Mas sabe o que é, o filho teve e tal. O Orkut foi porta de entrada na internet para 85% dos brasileiros, né, para aquele bombom, né? O Orkut... A razão de ser das pessoas naquela época era o Orkut, foi muito explosivo. E o que aconteceu foi que, como a gente não tinha essa nota de corte da grana, né, tipo, qualquer pessoa que tivesse uma conexão à internet podia aproveitar aquele espaço, ela tinha os mesmos espaços para preencher a fotinho, o gelinho, o coração, a estrelinha, as comunidades, etc. Aquilo foi muito libertador. Não dava para ser VIP ali. Não dava para ser VIP, você não conseguia comprar uma área VIP, uma pista premium, entendeu? E, geralmente, se você recebesse por e-mail, tipo, clique aqui para receber o Orkut Gold, era vírus. Muita gente pegou vírus naquela época. Então, isso foi muito libertador mesmo, porque transformou essa relação, que antes era uma relação de poder financeiro, numa coisa mais horizontal, né? Então... parece meio besta, a gente fala, o Orkut é um repositório de coisas, etc. Mas não é. E o que aconteceu? Como todo mundo podia estar lá de qualquer maneira, o Brasil real se revelou como ele é. Que a gente sabia, mais ou menos, que existiam coisas diferentes, só que a gente não tinha... ninguém nunca antes tinha esfregado isso na nossa cara. E surgiram memes, os pérolas do Orkut, que era a galera fazendo ensaio sensual na laje, falando errado, escrevendo errado. Acho que muita gente recebeu por e-mail pérolas do Orkut. E aí esse termo orkutização ele ficou marcado como pessoas pobres, né, de classes baixas, usando uma plataforma e estragando, né? Ficou uma coisa muito preconceituosa. E hoje em dia, quando a gente fala, eu lembro quando acho que foi o Instagram que saiu para Android, a galera do iPhone falou: agora vai orkutizar o Instagram porque os pobres vão usar. Eu acho isso muito ruim, porque existem diversas realidades no país, né? A nossa, que legal que a gente está aqui nesse grande centro urbano, nesse lugar maravilhoso, e conversando sobre coisas super importantes para a nossa sociedade, mas nem todo mundo está nessa página. Isso não é certo ou errado, a gente não deveria rir disso. Então, eu não gosto dessa expressão, acho que ela é muito pejorativa, ela é muito preconceituosa e não tem nada a ver. Bia, hoje falamos aqui sobre fake news, mas também sobre influência das redes sociais. E você é muito procurada por marcas para discutir, às vezes, o desejo de viralizar alguma campanha. Tal. Qual que é o principal erro entre quem quer viralizar algo? Fiz algo, quero viralizar uma ideia. Cara, eu acho que é achar que tem uma fórmula. Me dá aqui 3 pitadinhas de sal, uma porção de gatinhos, um pouquinho de bebê fofinho e vai dar tudo certo, né? Eu acho que a internet tem um lugar, e isso é cruel até para as marcas, que... não adianta você ter um investimento gigantesco de mídia, de dinheiro, que se você não estiver entregando alguma coisa relevante que tenha um valor direto ou relacional para alguém
aquilo não vai para frente. Você não compra relevância, entendeu? Você compra espaço, você compra audiência, mas você não compra relevância para essa audiência. Então, eu tento ensinar isso para as marcas, principalmente, porque, geralmente, elas faziam uma campanha linda, maravilhosa, pegavam a maior audiência da TV, veiculavam aquilo lá e, beleza, meu trabalho aqui está feito, eu vou partir para o próximo. E fazer conteúdo, se conectar com esse universo, que é um universo de relações identitárias, e sempre vai ser, pressupõe você descer desse patamar e vir conversar. Porque as pessoas vão se identificar com você. E isso é muito difícil, né? Porque marcas sempre tiveram aquela... Empresas defendem muito bem suas marcas e sempre foram os guardiões guardiãs das suas marcas, só que agora a marca é uma construção coletiva, como muitas das coisas que a gente está discutindo aqui. A democracia, a política, o consumo, a opinião, né? Então, isso está muito descentralizado. Isso é muito difícil entender. Tem gente fazendo isso bem? Tem marca fazendo isso bem? Cara, tem marca fazendo isso bem em digital, né, em rede social, investindo em conteúdo mesmo. Porque as redes sociais, se você for pensar, elas não são nada, né? Elas são páginas em branco que dependem de você, da sua atuação, dos seus interesses, para que, né, se materializem. Você vai compartilhar alguma coisa, vai escrever um textão, vai postar uma foto, né? Isso é essencialmente fazer algum tipo de conteúdo em algum nível. Às vezes a gente não tem uma pauta editorial, né, um grande tema, mas quando a gente transforma as pequenas coisas da nossa vida em fatos passíveis de serem, né, mediatizados, vamos dizer assim, quer dizer, a gente se transformou a sua vida em mídia. Então, você é, sim, um veículo. Se você... eu não posto nada, eu só compartilho. Tá, mas você escolhe o que você vai compartilhar, então você é um veículo com uma linha editorial. Você está editando essas informações todas que você vê e escolhendo o que você vai passar para frente para a sua audiência. Então, eu vejo que as marcas que compreendem que, para existir, elas têm que fazer conteúdo, e conteúdo não é propaganda, conteúdo é conversa, é conexão, é realmente coisas relevantes, eu acho que elas vão muito bem. Tem marcas fazendo isso. Eu acho que conteúdo nunca vai ser uma coisa que vai viralizar, porque não é sobre uma peça que viraliza, um vídeo que viraliza, é sobre você estar participando dessa conversa. Eu vejo a internet muito assim como um rio caudaloso, né? Se você quiser pegar uma boia e descer de rafting, sem conhecer, você vai virar, seu barquinho vai virar, entendeu? Então, você tem que constantemente estar no flow. Se você não estiver no flow, vai ser difícil descer esse rio. Agora, falando de influenciadores, o que faz alguém ser um influenciador? Tem que ter milhões de seguidores, necessariamente? Não necessariamente. Você tem até... E, desculpa, ter milhões de seguidores adianta? Não, Sempre? eu acho que a gente vê muitas pessoas... Eu acho que tem um influenciador que é nativo digital, que ele nasceu, cresceu e acontece, existe no digital, e tem o cara que era um cara da TV, um artista, um jogador de futebol, que tem uma presença digital, porque todo mundo tem que ter. E é óbvio que se esse cara é muito celebridade, ele vai ter uma massa grande de pessoas acompanhando, mas isso não se traduz nessa relevância, porque não é uma relação de identidade, é uma relação aspiracional, né, com as celebridades do mundo offline, vamos dizer assim. Cara, eu sei que eu nunca vou conseguir ser o Neymar. Primeiro que eu não jogo bola, eu não estou pegando a Bruna Marquezine, eu nem ganho o que ele ganha. Então, assim, é aspiracional, é muito longe. Enquanto que o cara que nasceu na internet, que é um lugar on demand, o que quer dizer isso? Na internet, a gente se conecta com as coisas que a gente quer. A gente vai atrás, a gente constrói o nosso mundo. E é um mundo que tende ao infinito, porque todo mundo aqui pode começar a fazer conteúdo e se conectar com outras pessoas. Então, para que eu escolha seguir você e não outra pessoa, eu realmente tenho uma relação muito forte com você. Eu acho que eu sou você, não é que eu quero ser você. Eu acho que a gente é a mesma pessoa. Então, gostar de você é meio que gostar de mim mesma. É tão simbiótico que aí independe se você tem muita gente ou pouca gente. Eu acho que uma celebridade... ela fala de um para muitos. Um cara que é um nativo digital, influenciador desse universo que cresceu e nasceu desse jeito, nessa lógica, ele fala de um para um com muitos, entendeu? Agora, aqui na plateia, certamente tem muita gente da área de negócios e algumas pessoas devem te procurar, imagino, procurando uma intermediação para contratar esses influenciadores. Qual que é o principal erro nesse processo? Cara, o principal erro é achar que existem 10 influenciadores no mundo com quem você vai falar, porque geralmente a gente entendia a mídia desse jeito. Eu tinha 2 revistas, 2 canais de TV, 2 jornais, 3 jornais, e mais algumas coisas específicas de interesse. E é isso, você contava na mão. Só que eu consigo te falar que hoje em dia existem 580 mil pessoas intencionalmente criando conteúdo em vídeo na internet aqui no Brasil, com regularidade, ou seja, e acima de 10 mil inscritos só no YouTube,
que estão querendo fazer conteúdo, estão se conectando com pessoas. Então, assim, é um lugar que tende ao infinito. Eu acho que isso é muito difícil, porque a internet é o long tail. A internet, ela é, na essência, by design, na maneira como ela foi construída, um lugar de comunidades, né? Não é sempre uma coisa de massa. A Carla Oliveira quer saber se dá para ficar rico na internet. Opa! Dá para ficar rico, depende de como, de quê, o que você quer fazer. Eu acho que essa pergunta... Essas pessoas ganham dinheiro? Ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro. E eu acho que existem modelos de negócio muito interessantes, né, de influência ou relações com marcas, que eu acho que são as mais comuns, porque é como a gente, né, formadores de opinião, ganham dinheiro, mas entendendo o valor relacional que você tem para aquele público, você consegue transformar isso em outras coisas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem bobinho, mas, sei lá, youtubers de maquiagem e cabelo, que falam de make e cabelo, né? Todo mundo fala, isso é muito banal, isso é muito besta, fica fazendo tutorial de rímel, delineador, etc. Só que o público delas, essa audiência delas está recebendo, não é um tutorial, é uma oportunidade para se explorar, para explorar a própria beleza, se empoderar, se conhecer, é quase uma coisa de autoajuda. Então, dado que o que ela está oferecendo, de fato, é a autoajuda, o que mais ela poderia fazer com isso? Tipo, cursos, vivências, palestras, livros, quer dizer, aí abre-se um leque muito infinito que não está ligado só ao conteúdo que se entrega e é onde realmente você consegue gerar essas relações mais emocionais, né? Então, assim, dá para ganhar muito dinheiro, mas não é fácil, porque a internet realmente tende ao infinito. Qualquer pessoa aqui pode começar a querer ser um digital influencer, né? Então, não sei se era isso que você queria fazer, mas se for assim, você vai ter que ralar bastante. Adriana Maia pergunta, as redes sociais são um canal eficiente de protesto ou só um posto de reclamações? Não, acho que reclamação conecta, né? A gente não pode ter um preconceito com essa coisa do mimimi, do textão, né? As pessoas se conectam com os textões. Se você publica uma coisa, estou muito feliz. Vê quantos likes e comentários você vai ter versus se você publicar alguma coisa, tipo, eu odeio esse cara, que não sei o quê, porque rolou alguma coisa, odeio a marca, ou... Cara, as pessoas vão... Tipo, a raiva é uma coisa que conecta, né? Até aí como linha... Tem gente que tem isso como linha editorial. Então, eu acho que o mimimi, sim, né, essas reclamações, elas são bons momentos de conexão e quanto mais pessoas você consegue conectar nessa mesma causa, nesse mesmo mimimi ou nessa mesma reclamação, mais força você tem, você cria um movimento. Então, geralmente, acho que a parte ruim disso é que geralmente esses movimentos eles acontecem mesmo nessa linha editorial do ódio, porque essa é uma cola mais forte do que simplesmente você ser alegre, aquela coisa tipo um labrador versus né? Tipo outros cachorros mais bravos. A Vanessa Henriques pergunta, o que acha de iniciativas de conteúdo patrocinado, branded content? O leitor sabe diferenciar conteúdo patrocinado de notícias, por exemplo, e aí a gente está falando especialmente da imprensa? Eu acho que isso é bem importante, é uma coisa que está muito discutida em todos os níveis, não só dos influenciadores, mas da imprensa mesmo, porque as áreas de branded content são as novas áreas de respiro, né, de negócios para essas empresas. Eu acho que quanto mais quem está fazendo aquele conteúdo tem medo de dizer que, cara, eu preciso de dinheiro para financiar esse conteúdo, porque é ok, mais você vai tentar esconder e menos explícito vai ficar e você tende a enganar alguém, porque, cara, você vai colocar um publi, hashtag publi lá no cantinho, etc. Tipo, não é honesto. Acho que quanto mais honesto você for e as pessoas são ok com você ganhar dinheiro para entregar uma coisa que elas querem, acho que melhor vai ser, mas tem que ser feito, né? A gente tem leis sobre isso, né, que dizem que você não pode passar propaganda sem avisar, só que isso é muito difícil de fiscalizar. Só que as próprias plataformas sociais, aí eu posso falar muito do digital, elas estão encontrando soluções para isso automatizadas, né? Então, é importante. E no mundo offline, eu acho que ainda tem muito, principalmente na mídia tradicional, essa coisa da igreja e o Estado, né? Então, existe ainda essas áreas de branded content, elas ainda são meio... Ai, meu Deus, tem que ter, mas não sei e tal. E aí, às vezes, você fica com aquela vergonhinha que faz com que você não seja tão honesto em relação àquele conteúdo. Eu acho ok, né, você fazer conteúdo. Outra pergunta da Carla. Bolsonaro é quem melhor usa as redes sociais? Eu acho que... Uma pergunta para a gente ir almoçar, né? Não, eu acho que tem muita gente que usa bem. Eu acho que quanto mais radical você é, mais você vai ter essas pessoas que vão te apoiar e suportar, né? Eu acho que essa comunidade faz com que as coisas se espalhem mais em torno dele, etc.
Mas eu acho que talvez o Bolsonaro tenha uma coisa que ele passa mensagens muito simples, assim. Então isso é muito acessível para muita gente, porque de novo a gente está falando de Brasil real, né? E quando a gente fala muito no nível da elite, uma coisa muito complexa, muito complicada, que tá certo, assim, conceitualmente está tudo incrível, mas tipo a gente não consegue conectar com essa galera. E lembra que a gente falou de relações de identidade? Então quando você entende isso, que você precisa falar aqui, porque aí você vai falar com mais gente. E aí eu acho que você está fazendo bom uso das redes sociais, então talvez seja o caso dele. Bia, queria te agradecer pela entrevista, agradecer a plateia. Muito obrigado. Obrigada, gente.